Bom, gente, então continuando agora, vamos analisar o raio iônico dos elementos químicos lá na tabela periódica. Vamos analisar como que o raio iônico se comporta em relação ao número atômico, sempre em relação ao número atômico, tá? Vamos ver. Antes de eu falar sobre raio iônico, vamos lembrar o que é raio iônico. Eu estou falando, quando eu falo em iônico, eu estou falando de íons. Tá? Íons são aquelas espécies atômicas que perderam ou ganharam elétrons. Deixam de ser átomos nêutrons com o mesmo número de prótons e número de elétrons. Então, íons têm prótons diferente do número de elétrons, tá? Os íons, quando eles perdem elétrons, eles diminuem a carga negativa, tá? E eles ficam com mais carga positiva. Então, eles estão perdendo elétrons, então estão perdendo carga negativa, a carga positiva se mantém, porque a gente não mexe no núcleo dos átomos, mas eles estão perdendo elétrons, então está diminuindo a carga negativa, tá? Quando eles perdem. E aí, como é que a gente representa um elemento químico? Por exemplo, o sódio, se ele perdeu um elétron, ele tem mais carga positiva do que carga negativa, ele deixa de ser equilibrado. Então, a gente põe assim, ó, mais um, para representar que ele perdeu um elétron. Então, ele tem uma carga positiva a mais. E a gente chama isso aqui de ânion. Ânions. Tá? Agora, quando o átomo quando eles ganham elétrons, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da carga negativa e uma redução da carga positiva. Então, ele vai deixar de ser neutro, tá? O número de prótons não vai mais ser igual ao número de elétrons, claro. E eu vou representar como? Por exemplo, o cloro. Se ele tem uma carga negativa a mais, porque ele ganhou elétrons, e carga positiva a menos, eu vou colocar um menos 1 em cima dele, para indicar que ele ganhou um elétron. Então, ele aumentou a carga negativa dele. E nós vamos chamar isso aqui de... Gente, aqui eu confundi, tá? Desculpa. Aqui eles são ânions. Louca. Corrijam, tá? Escrevi errado. E aqui eles são cátions. Tá? Ajeitem aí no caderno de vocês. Tá? Então, resumindo, íons, quando o elemento químico perde elétrons, eles viram cátions. E nós representamos ele com um símbolo positivo em cima do átomo. Quando eles ganham elétrons, então quando eles aumentam a carga negativa, nós chamamos de ânions e recebem o símbolo Cl-. Tá bom? Então, agora a gente vai analisar, então, quando a espécie química deixa de ser normal, de ser um átomo neutro e vira íons, nós vamos analisar o raio deste íon aqui, tá? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo. Os mesmos elementos químicos. Exemplo, vou pegar o átomo de sódio. O átomo de sódio, lá na tabela periódica, cadê ela? Deixa eu pegar minha tabela. O átomo de sódio, na tabela periódica, tá aqui, ó. Tá? Ele tem 11 prótons, 11 elétrons. Nós já desenhamos ele na última aula. Tá? Eu fiz um exemplo em algum momento para vocês do sódio. Então, eu vou resumir aqui para o átomo de sódio. Ele tem Z igual a 11. Então, ele tem elétrons também igual
a 11, tá? Ele tem 3 camadas e ele tem 1 elétron na camada de valência, tá? Por que eu sei tudo isso, prof? Porque eu estou vendo aqui, ó, 3 camadas e 1 elétron, por causa da família 1A, na camada de valência, tá? Então, simbolicamente, o meu átomo de sódio, tá? Tá aqui os meus 11 prótons, vou botar 11 prótons, com as suas 3 camadas. Quantos elétrons na última camada? 1, tá? Agora, vamos olhar o cátion. O cátion, Na, nós representamos como Na mais 1. Por quê? Lembram? Cátion é toda espécie química que perde elétrons. Então, o número atômico é 11. Só que ele, ó, como eu tô com mais 1, ele tem carga negativa menor. Ele perdeu 1 elétron. Então, eu vou ter E igual a 10. Tá? Tá aqui, ó. Ele continua na terceira camada? Não sei, vamos ver. Eu vou distribuir agora 10 elétrons. Eu vou continuar com 11 prótons, tá? Porque eu não mexi no núcleo dele, então eu tenho 11 prótons. Só que agora eu vou distribuir apenas 10 elétrons. Olha para o átomo de sódio. O átomo de sódio tinha 1 elétron na camada de valência, na última, na M. Se ele perdeu 1 elétron, ele perdeu a última camada. Então, eu vou desenhar o cátion sódio com apenas 2 camadas, KL. Quantos elétrons será que tem aqui na L? É bem fácil, é só fazer a distribuição de Linus Pauling, ó. Vou fazer para o átomo, ó. Eu tenho 2 na camada K, tenho 8 na camada L, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Tá aqui os 11 elétrons. Agora, ficou os 8 na camada K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Então, aqui eu vou colocar 1 elétron na CV e a CV é igual a camada M. Aqui eu vou colocar 8 elétrons na CV. E quem é a camada de valência? Agora, a camada de valência é a L. O que acontece agora com o raio? No átomo, olha só, o raio vem daqui até aqui. Agora, no cátion, o raio vai ficar menor, porque vai diminuir uma camada. Ou seja, eu vou dizer que o raio no átomo, o raio atômico, é maior que o raio do seu cátion, tá? Então, o raio do sódio é maior que o raio do cátion sódio, tá? Certo? Isso quando eu tô falando de cátion, tá? Vamos analisar quando a gente fala de ânions. Vou pegar uma folhinha, vamos dar continuidade. Agora eu vou pegar como exemplo o mesmo exemplo que eu dei antes para vocês. Vou usar o cloro. Então, átomo de cloro. O átomo de cloro, não é que ele sai na tabela periódica. Vou pintar o cloro aqui. O cloro tá aqui, ó. Qual é o número de camadas que os elétrons do cloro ocupam? 3. 3 camadas. Porque ele está no terceiro período, então é a camada M. Vamos ajeitar, então, aqui as informações. O átomo de cloro. O número atômico do átomo de cloro
é 17. Como ele é um átomo, ele é uma espécie neutra. O número de prótons é 17 e o número de elétrons também é 17. Então, eu vou desenhar 17 prótons no núcleo. Quantos elétrons? Eu vou desenhar 17. Quantas camadas eu vou precisar? Eu já disse para vocês, ó. O cloro tá aqui, terceira camada. Terceiro período, né? 3 camadas. 1, 2, 3. Camada K, camada L e camada M. Quantos elétrons tem na última camada, na camada M? É só eu olhar, ó. Ele está aqui, ó, na família 7A. Família 7A tem 7 elétrons na camada de valência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos escrever aqui, ó, que nem a gente fez antes, tá? Vou colocar 7 elétrons na CV, camada de valência, e a CV é a camada M, tá? Agora, vamos ver quando ele se transforma em um ânion. O ânion. Cl-. Por que Cl-? Porque o cloro, ele está ganhando um elétron. Ó, ele deixa de ser um átomo neutro, que tinha 17 prótons e 17 elétrons, e ele se transforma em um ânion com carga negativa, ou seja, aumentei a carga negativa, então ele ganhou um elétron. Então, ele continua tendo o número atômico 17, ele continua tendo 17 prótons no núcleo, mas os elétrons dele vai aumentar, ele vai ganhar um elétron. Então, ele vai ter 18 elétrons para distribuir na eletrosfera. Então, vamos lá. Vamos colocar os nossos 17 prótons no núcleo e vamos distribuir 18 elétrons, tá? 18 elétrons, o que vai acontecer? Eu vou continuar tendo 3 camadas. Por quê? A última camada do átomo de cloro tinha 7 elétrons. Eu posso pôr mais um, porque essa camada aqui comporta 18 elétrons. E aqui ela só tem 7, eu vou pôr mais uma aqui. Então, vamos lá. Camada K, camada L e camada M. Camada K, camada L, camada M. E vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Tá? Até vou colocar aqui, ó, 7 elétrons, aqui vão ter 8 elétrons. Então, vou escrever 8 elétrons na CV. Quem é a CV? Continua sendo a camada M, tá? E agora, gente? Agora é o seguinte, esse elétron a mais que eu coloquei aqui vai fazer um efeito muito grande aqui nessa camada. Esse 1 a mais vai fazer o quê? Imagine um monte de carga negativa, gente. Carga negativa repele carga negativa. Negativo com negativo se repele. Então, esse 1 elétron a mais vai fazer o quê? Vai aumentar a repulsão. E aí, repulsão, vou botar aqui, ó, entre elétrons. E aí, o que vai acontecer? Na verdade, essa última camada vai ficar muito maior. Então, eu vou redesenhar agora para vocês aqui, ó. Eu vou ter isso aqui de verdade acontecendo, ó. 17 prótons. E aí, eu vou ter K, L e M. E aí, eu vou ter um maior distanciamento entre os meus elétrons. E aí, com isso, eu vou aumentar
o raio. Se eu fosse medir daqui até aqui, seria o meu raio. Aqui, ó, vou medir daqui, ó. Esse é o meu raio. E, de verdade, então, o que eu teria? Teria isso aqui, ó. Ou seja, o raio do átomo é menor que o raio do ânion. Tá? Ó, esse raio aqui é menor que esse raio aqui. Por quê? Devido ao aumento, esse um elétron a mais causa uma repulsão entre os elétrons e faz com que o raio aumente. Ele está se expandindo para tentar ficar o mais distante possível. Então, o raio do átomo de cloro é menor que o raio, menor que o raio do ânion cloro menos. Tá? Certo? Então, vamos lá, vamos ver os dois juntos, ó. No raio iônico, quando eu falar de cátion, o raio do átomo é maior que o raio do cátion. Por quê? Porque eu tô perdendo um elétron e tô perdendo uma camada, ó. Do átomo para o cátion, perde uma camada, diminui o tamanho do raio. Agora, quando eu falo em ânion, eu tô falando em ganho de elétrons, tá aumentando o número de elétrons, que vai fazer com que haja uma maior repulsão entre eles, e essa repulsão expande o raio, e aí aumenta o tamanho do raio nos ânions. Tá bom? Certo, gente? Ficou claro? Aqui eu não vou colocar resumo usando a tabela. Eu só vou colocar assim, ó. Vamos resumir aqui na nossa folhinha, tá? O que a gente acabou de ver. O raio do átomo é maior que o raio do seu cátion, tá? E o raio do átomo é menor que o raio do seu ânion. Tá? São as duas conclusões que nós tiramos, tá bom? Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver energia de ionização, eletronegatividade e depois, no próximo vídeo ainda, a afinidade eletrônica.